Olá, estamos aqui presentes com uma imensa satisfação na realização de mais um evento dentro da disciplina Práticas de Extensão em Ciências Sociais 1. E hoje temos, né, o prazer de receber a presidenta, né, da Associação dos Moradores do Residencial Refúgio É, das Águas, que é localizado em Ipioca, Maceió. E aí eu estou aqui coordenando, mas vou passar a palavra inicial, né, para o Paulo. Certo, professor, obrigado. Boa noite a quem está presente. Para introduzir esse nosso trabalho, né, esse nosso evento de hoje, a respeito de intervenções sociais por voluntários sociais, então, associações de moradores, a gente tem o intuito, né, de mostrar as realidades sociais e como que essas mudanças, né, elas podem acontecer através de associações de moradores, né, que buscam se unem para as mediações entre os moradores e buscar, né, o apoio de instituições governamentais e tudo mais. Então, pensando nisso, a gente convidou a dona Cida, a Cidália, né? É com muita alegria que a gente lhe recebe hoje aqui. Então, então, para iniciar, eu queria que a senhora se apresentasse, né, primeiro, para todo mundo, para ficar sabendo um pouquinho mais sobre a senhora. então, eu sou Cidália Silva Santos, não é? Sou voluntária social, sou ativista de base. Eu não sei se todos sabem o que seria isso, mas eu acredito que a essa altura, sim. Ativista, se você disser assim, olha, eu vou lhe lançar como candidata a vereador, para mim não serve, eu não sei fazer isso. Eu sei representar essa, essas necessidades do contexto onde eu estou inserido. Por isso que eu digo que eu sou ativista de base, né? Sou voluntária social há 42 anos. Tive, ao longo da minha vida, minha atividade paralela de sobrevivência. Eu sou técnica em telecomunicações, trabalhei durante 27 anos numa empresa, num monopólio qualquer aí. Sou aposentada e comecei como voluntária antes de me aposentar. Com 42 anos que sou voluntária social. E eu acho que o final da minha intervenção social vai ser aqui em Pioca mesmo, aqui em Tatuí. E a senhora falou do final, né, dessa intervenção social, e eu pergunto para a senhora como que foi o início O dessa início, jornada. né? Olha, Paulo, eu acho assim um, o voluntário, aquele na sua essência, ele não, ele não se transforma no voluntário. Existe uma construção. Isso eu sei por experiência própria e depois eu fui constatando isso, né, por outros voluntários, né, que têm histórico de pais, mães, família. Por exemplo, a minha mãe era uma voluntária. Veja, se eu estou com 74 anos, ela morreu, ela estaria agora com 96 ou 98 anos, né? E a mãe era voluntária, quando eu a conheci, ela já era voluntária, nós morávamos no sertão do estado de Sergipe, e ela andava quilômetros e quilômetros para aplicar uma injeção, para fazer um curativo. Ela tinha salas de alfabetização dentro da casa dela, sem ser professora, ela era alfabetizada. Então, esse trabalho de voluntariado nós conhecemos dentro de casa.
Meu pai também, ele era ferroviário, mas era representante. Nesse tempo, um- estava muito recente a implantação das leis trabalhistas, e o meu pai, dentro do grupo dele de ferroviários, que ele trabalhava, era representante daquele povo, ia para as discussões, fundou sindicato. Então, nós temos um histórico, né, de vivência dentro do voluntariado. Nós somos um grupo de 5 filhos. Desses 5, 3 são sindicalistas, né? E os 5 são voluntários. Por exemplo, se eu tenho uma demanda aqui em Alagoas, né, e eu preciso de um suporte jurídico, eu tenho um promotor, né, e ele presta esse trabalho como eu fazia, serve, cada um na sua área, né? O outro, meu irmão, ele é perito contábil e muitas questões, inclusive dentro das políticas públicas recém-implantadas e recém-tiradas, foi de grande valia para nós aqui, né? Porque muitas questões muito novas, a gente tem que treinar pessoas, levar o conhecimento. Então, eu sou de uma família de voluntários, né? Muito A bom, nossa família é de voluntários. muito bom. E Cidália, dona Cida, e Uhum. o início em Maceió, em Ipioca, já começou com a associação? Ou quais foram os passos dessa Então, jornada? esse, esse espaço aqui, essa comunidade aqui, é a 5ª comunidade aqui em Maceió que eu trabalho, né? Primeiro, de uma forma não integral, porque eu trabalhava, né? A empresa que eu trabalhei durante 27 anos sempre me deu um suporte nesse sentido, né, de desenvolver um trabalho social. E fiz um trabalho, trabalhei com a comunidade ali de Cruz das Almas, Jacintinho, Bebedouro, antes no Poço, depois lá vizinha ao Pau, por último aqui. Por que que eu vim para cá? Porque eu passava por aqui para viajar, meu trabalho era do campo. E eu sempre simpatizei por essa área aqui. Sempre gostei do povo daqui, sempre gostei do mar daqui. E eu sabia que quando eu me aposentasse, eu vinha para cá. Eu não calculei assim que eu me mergulharia tão profundamente no voluntariado. Mas isso também foi uma necessidade que eu encontrei aqui, né? As outras comunidades, eu sempre costumo dizer que essa comunidade daqui foi a mais complexa que eu trabalhei. E por conta dessa complexidade foi que eu entrei mais profundamente, né? Nós temos aqui questões sérias, né? Ainda temos. Aliás, eu acho que vai muito tempo até que se deixe de ser. Então, eu vim para cá em 98, no ano de 98, Certo. estou aqui até agora. E antes da associação tiveram outros projetos, né? Quais eram esses projetos que deram origem, digamos assim, à associação? Então, a associação daqui, ela nasceu, ela foi criada juridicamente em 2004, 2003, 2004. E por, por que é que se fundou a associação? Antes disso, entre 98 e 2003, tínhamos um projeto chamado Projeto Conviver, que não era associação, era um projeto de alfabetização. Uhum. Só que alfabetizar crianças que não tinham acesso à escola, crianças cujos pais estavam presos, o pai estava preso, crianças que o pai era pescador, enfim.
as carências eram muitas, e o projeto Conviver começou para suprindo essa necessidade de alfabetizar, das crianças terem acesso à leitura, e com essa necessidade e essa intimidade, porque quando você pega um menino de 4 anos, 5 anos que está na escola, não tem como você ver aquele menino e não ver a família daquele menino, né? Até porque a família também se chega. O meu mote, né? Meu desafio era levar conhecimento e leitura. E o projeto Conviver durou até a fundação, por isso que surgiu a associação, que o projeto não tinha um cunho jurídico, né? Tinha só o voluntariado. Tanto é que a primeira parceria que nós tivemos aqui foi com o Programa de Saúde da Família, a Unidade de Saúde, e ainda não era uma associação. Era só um projeto de alfabetização, mas aí tinha mãe doente, nascia criança que não tinha registro, assim, criança com defeitos, enfim. Todas as necessidades se concentravam naquele projeto Conviver. E aí a primeira parceria que nós fizemos foi com a unidade de saúde daqui, que é o da Vinar, e 2 anos depois foi fundada a associação, juridicamente. Um grupo de moradores, disse, a gente precisa de ter um suporte jurídico, né? Cada vez que nós íamos ao prefeito de Caripueira, que íamos ao prefeito de Maceió, ele perguntava, vocês estão falando em nome de quem? Quem é o presidente, né? É quase que um imperativo, que haja uma liderança. E foi a necessidade dessa liderança que foi formatada a associação como pessoa jurídica, em 2004. Foi atender uma necessidade. Certo. Então, em 2004, a associação já juridicamente estabelecida, ela ainda fazia esses serviços, né? Ofertava de aula, né? Complementar para as crianças. Sim. E como foi que... Então, essa associação, a necessidade, eu foco a necessidade prioritária como educação, porque eu sou professora, né? E eu não vejo outro caminho, e me incomodava aquelas crianças ali. Mas aí, de repente, você tinha... A criança chegava para fazer uma alfabetização com fome. E aí você começa a fazer lanche, fornecer pelo menos um lanche. Depois você está com um grupo de 35, 40 crianças e 2 daquelas desmaiam. Você não sabe se é de fome, não sabe qual é. Aí você procura a saúde, o posto de saúde para atender aquilo lá, né? Depois mais tarde, você depara com o caso absurdo de pedofilia dentro da família. Aí você procura a justiça. Então, esse leque vai se abrindo a partir do momento que você acolhe crianças, né? Acolhe adolescentes. As necessidades é a saúde, é a educação, é a moradia, é o remédio, né? É a justiça, porque quando você vai e busca, aí você vai ter que chamar a atenção de alguma forma. Quando a gente interrompe a pista, aí, impedindo o pessoal de ir e vir, a autoridade é obrigada a vir. Claro. Então, quando depois, porque eu acho que a Janiele, foi a Janiele que colocou, que depois nós tivemos a oportunidade de discutir fonte de renda, geração de renda. Exato. E essa associação de moradores, o estatuto não contemplava.
a questão da geração de renda. Por isso que surgiu a Associação de Aquicultores de Pioca, que chamava Associação de Aquicultores de Pioca, Anjos do Mar. Congregava pescadores e um projeto inovador que era de cultivo de ostra em cativeiro. E eu tomei a frente porque eu vi naquele momento uma oportunidade. Nem tanto, porque eu não entendia muito de ostra. Eu entendia de ostra só porque gosto do mar e ali tirava na gaiteira e comia. Como cultivar ostra em cativeiro, para mim era um bicho. Mas, inclusive, eu tive pessoas da UFAL que nos apoiaram aí. Tem os nomes aqui. E aí fundou-se essa associação dos aquicultores para cultivar ostra com relação com o objetivo de comer e comercializar. O meu olhar, até porque eu não gostava muito de ostra, era mais assim, pela proposta em si. Porque todo pescador aqui nascia, morria pedindo esmola. Foi na época das políticas públicas que foram criadas, a maricultura tornou-se, deixou de ser uma secretaria e passou a ser um ministério. Depois caiu para a secretaria, né? Depois, quando foi desmontado agora, que eu falei para o Paulo hoje, que hoje eu assisto com certa melancolia o desmonte das políticas públicas, né? Então, mas naquele tempo estava muito mais fácil, tinha um projeto de cultivo, em parceria com uma ONG, e eu levei essas mulheres, pescadores daqui, visando mais a minha intenção, mais do que até o cultivo de ostra em si, era vincular essas pessoas às políticas públicas, acesso ao INSS. Eu tenho hoje 86 pescadores daqui aposentados de licença, partindo dessa iniciativa, né? Então, cultivamos durante 10 anos ostra ali no Rio Pioquinho, com a tutela dessa outra associação de maricultores. Então, são duas associações, uma nasceu depois da outra para atender a necessidade de geração de renda. Eu resumo isso aí. E já que a senhora entrou no ponto, hoje, essas questões de política pública, qual o impacto desse desmonte, né, que a senhora mesma acabou de falar? Qual o impacto disso na sociedade, né, que abrange a associação? Então, eu falei para você que meu sentimento hoje é de melancolia, né? Não de tristeza, porque o que eu fiz foi feito, por mais que essas pessoas que estão destruindo as políticas façam, eles não vão desmontar tudo. Eu formei consciência. Pronto, a semana que vem eu estou indo para a Justiça Federal ser testemunha no processo de conclusão de uma marisqueira que vai se aposentar e precisa de complementação do tempo, e eu vou com contadora de história da vida dela aqui. Então, em 17 processos dentro da Justiça Federal, eu fui com o meu depoimento, com o meu conhecimento, minha voz, depor a favor de pescadores e marisqueiras, né? E esse atendimento, inclusive da Previdência Social, que tem política específica. A Previdência Social tem um capítulo à parte que cuida dos rurais e dos pescadores, né? Então, são decretos diferenciados, são tempos diferenciados, né? São estruturas diferenciadas dentro da macroestrutura
da Previdência Social. E por isso eu volto a dizer que o meu interesse maior, além de eles cultivarem ostra e vender para o hotel, era que, depois de algum tempo, fazendo um trabalho penoso como é esse, de pesca, de mariscagem, dentro do rio, dentro do braço do rio, na hora de se aposentar, que eles tivessem a garantia. E essa tranquilidade, para mim, é o que me faz sentir bem, né? Porque Sim. é como se você tivesse vetores de miséria sendo, né, direcionado, o pai, o filho, o neto, e eles vão por aqui e termina lá, né, o bisneto sendo um analfabeto, um trombadinho. De repente, se você pega aqui, inverte esse vetor, e você leva o conhecimento, a necessidade de estudar, a dignidade, porque o salário e a renda e a velhice garantida traz dignidade. Nunca mais esse vetor que antes era de miséria, ele volta a ser de miséria. A inversão de vetor, né? Isso aí, para mim, é que faz dizer que a vida vale a pena, né? Influenciar vidas, né? Você proteger vidas, você tomar conhecimento que uma criança está sendo ultrajada dentro da família e você ter instrumentos ali de buscar justiça e ter leis, como o ECA trouxe, o Estatuto da Criança e Adolescente, trouxe ferramentas poderosas que nos deu acesso a proteger, a ter instrumentos de proteção para essas crianças, né? Então, porque é aquilo que eu falei um pouco antes, né? A necessidade não é só uma. A primeira que eu visualizei foi de educação, porque eu sou professora. Mas aí vem a justiça, vem a segurança, vem a estrutura familiar, né? Vem a sobrevivência, e é tudo parte de um contexto, voltando para aquilo que eu falei para você hoje, que eu lamento as políticas públicas estejam sendo desmontadas. Expectativa de agora em diante. Como que é? O que a senhora acha que vai acontecer com a associação? Qual o futuro da associação? Então, nós estamos num momento um pouco sombrio, sabe, Paulo? Porque tem dois fatores, né? Um deles foi justamente o momento de desmonte dos políticos públicos, né? E coincidiu com uma necessidade minha, pessoal, de apoiar um trabalho que é feito pelo meu irmão em São Cristóvão, no estado de Sergipe. Deixei um pouco a associação aqui e fui para lá. Eu me descobri com câncer, então hoje eu tenho 74 anos, sou portadora de câncer em metástase. Só quem está envolvido numa coisa dessa que pode, né, avaliar o que significa. Para mim, eu penso assim, eu tenho essa estrutura aqui, se vier um vendaval e derrubar esse lado, eu vou me preocupar e voltar a me olhar para o lado que não caiu. Está entendendo? Então, eu descobri um câncer aos 68 anos. Eu estou com 72. E a primeira coisa que eu pensei foi assim, eu podia ter descoberto aos 34. Né? Não tive com 74, estou com 78, aos 68. Para mim, aí já é uma vitória, né? E é um motivo, assim, para eu olhar o mundo de frente e não tenho medo. Eu não tenho medo de nada, por oportuno. Não tenho medo de nada.
Quando veio a pandemia, agora, né? Eu já estava aqui. Pense o que é, dentro de uma área endêmica como essa, você vê 5, 6 pessoas, 8, sem diagnóstico nenhum, e você procurar, botar dentro do seu carro, junto com você, e levar as carreiras para ali, para cá, para ali, para cá. E aí, a única coisa que passava na minha cabeça, eu disse, uma foice no pescoço, eu já estou mesmo, né? Uma foice a mais ou menos, não faz diferença. E aqui, eu tenho meu pessoal aqui, eles sabem o quanto que eu me empenhei nessa pandemia. Já estava com câncer, já estava com metástase, né? Mas precisava ser feito alguma coisa. Eu não podia deixar as pessoas morrer, né? Porque estava sem diagnóstico, estava... A pandemia, ninguém tinha ainda no início da pandemia, você não tinha uma dimensão daquilo, né? Eu tenho muito cuidado com a minha imunidade, por isso que eu estou aqui, porque a minha vida é preciosa, eu acho que ela é preciosa, sabe? Então, eu preciso me cuidar. Ontem eu fiz uma tomada de químio violenta. E Imagine você. muita gente aí ainda precisa da liderança da senhora, né? Então, eu Então, nem sei, eu não tenho muita certeza não, sabe, Paulo? Mas por via das dúvidas, eu quero que a minha vida valha a pena, sabe? Enquanto eu estiver aqui, só isso. claro, claro. Isso. Então, eu deixo aberto a perguntas, se alguém quiser fazer. Eu queria registrar, né, um prazer grande, Cida, né, estar com a sua presença, o seu depoimento tão rico, né, e com tanta força e esperança, né, porque mesmo com as dificuldades, até nesse evento do seu problema de saúde, você tão positiva, né, e a gente vê a sua força, né. Aí eu queria fazer a pergunta, qual a realização que mais lhe deu, foi gratificante para você? Dá essa explicação para a gente, né? O que é que você apontaria como uma realização que lhe deixou muito gratificada? Tem duas coisas, tem muitas coisas, mas vamos dizer duas coisas que para mim são assim, significativas, né? Uma é vincular as pessoas às políticas públicas com direito à aposentadoria, a pegar empréstimo, enfim. Isso é muito significativo para mim. Só são 86 pessoas, podia ser só uma, são 86. São vetores, né? Nunca mais o filho de fulano vai ter a miséria na porta, porque ela vai encaminhar. O vetor de miséria dela foi invertido. Essa é uma coisa, porque ninguém tira, né? Mesmo que hoje haja um início de destruição aí, mas eu já percebi, ao longo desses 4, 5 anos de destruição, que não vai ser tudo destruído, tá entendendo? E as pessoas que estão aí, as pessoas de bem, os conscientes, vão levantar essa coisa, pode ter certeza. Essa é uma coisa que me marcou muito. A outra coisa que me marcou, né? Que marca a minha vida, eu sou uma pessoa assim, a pessoa que eu sou, né? Eu não me orgulho da pessoa que eu sou, mas quando, por exemplo, eu sou professora e eu tenho o compromisso de ensinar e formar o cidadão. Eu não sou professora só para alfabetizar. Quando eu me coloco diante do Marcos Henrique, que está ali, é um jovem de 16 anos, né, tirado, pensado de dentro do impossível, e hoje está aqui junto comigo por circunstâncias, junto conosco. Quando o Marcos Henrique, que hoje está com 16 anos, saiu da impossibilidade e passou a ser um voluntário e reconhece
princípios religiosos, viu perspectiva de vida no meu modo de ver, na minha coragem, na minha determinação, e ele fez essas mudanças na vida dele, baseado no que ele viu. Ninguém tira dele mais isso. E aí não é só o Márcio. Eu tenho filhos de pescadores aqui que estão estudando engenharia de pesca, que eu falo com eles todo dia, no Recife. Tenho quantas crianças? Eu não sei. Mas crianças foram impactadas com o meu viver, com o meu testemunho, com a minha força de vontade. Isso, para mim, é que faz a vida valer a pena. Para mim, é isso. É impactar a vida do idoso, impactar a vida da criança. Da criança transformando. Eu já peguei. Eu tive crianças aqui que eu carreguei no colo e depois, 10 anos depois, estava pegando na alça do caixão. Para mim, isso aí é um luto, um luto. Mas eu prefiro pensar naqueles que deram certo. Logicamente que eu carrego muitas dores, né? Então, essas duas coisas que me impactou mais. A influência na vida da criança e a influência na vida do idoso. Que uma associação, como é que eu diria isso, né? Se você me perguntar, Cida, você é uma pessoa religiosa, eu vou dizer que não sou. Eu sou cristã. Eu pratico o cristianismo na sua essência. Pode me botar na prova. Que para mim foi o supra-sumo, tá entendendo? Que mudou o velho no novo, que teve ali, que pegou a mulher e levantou, pegou o ladrão e levantou e tal. Então, é o cara. Então, eu sou cristã. Não tem religião. Mas eu sempre falo para o padre daqui, e sempre falo para o pastor, que a religião dele, se não é, mas devia ser um instrumento de intervenção social. E, de uma certa forma, quando a gente diz isso e acredita que a religião é um instrumento de intervenção social, a gente faz acontecer. Tá? O Sandro, que é líder da Igreja da Assembleia de Deus aqui dos jovens, ele concorda hoje, a duras penas, concorda comigo quando eu digo, né? Que a igreja é um instrumento de intervenção social. E eu sempre estou dizendo, a igreja tem que ser um instrumento de intervenção social. Tem que fazer o papel dela. Quer seja evangélico, quer seja católico. Está entendendo? Então, e quando não é, pode acontecer. O Sandro é meu maior parceiro. Eu digo hoje, baseado na experiência que eu tenho, que droga, dependência, vício, convulsão, né? Compulsão pela droga, ela é muito mais extensa do que aquilo que a gente conhece. Eu conheço todos os psiquiatras, todos os psicólogos, todos os analistas, e conheço as igrejas. E digo para vocês, que são jovens que estão aí, que o maior índice, o índice mais alto de libertação e controle da dependência química, qualquer uma dessas, ou até dependência que vai além da química, da sexual, da compulsão, está com os religiosos. Não estou passando pano para eles, não. Estou dizendo que eu vejo o que eu vejo. Então, por isso que eu digo que a igreja ela é um instrumento de intervenção. E é assim que eu acho. Uma pergunta da Brena, de Paula, uma das nossas alunas, é o seguinte, professora. Qual foi a maior conquista da associação? São duas perguntas. E, atualmente, qual a principal luta social da comunidade? Então, a conquista da associação, nós tivemos duas associações aqui, não é? Buscava o lucro e a outra que atendia esse cenário geral.
eu não teria, professora, assim, uma coisa, né? Eu acho que a evolução, isso aí a gente não consegue medir. Quando eu digo que eu tenho meninos que eu, com 4 anos, carreguei aqui no colo da capoeira e hoje está se formando em engenharia de pesca, não é um só, são vários. Então, essa evolução das pessoas, para mim, é um resultado, embora não seja nessa. Não tem como você quantificar. Como é que eu vou quantificar o Birinha, né? Que hoje está estudando engenharia de pesca e era filho de um pescador que morreu sentado ali dentro do mar, né? Mas ele tá se formando em engenharia de pesca. Essa evolução, para mim, é importante. Ela é significativa. Porque é uma coisa que daqui a 10 anos você vai chegar e vai saber que ela continua, é um modo contínuo, não é uma coisa instante, né? A outra pergunta, qual foi que você perguntou? Foi qual a principal luta social da comunidade hoje? Hoje, eu nem diria agora, se eu tivesse como eu fui brigar com o Beltrão ontem, eu preciso aqui de uma creche urgente. É a luta da comunidade, porque 90% daqui são mães e que não podem dar um dia de trabalho porque não tem onde deixar os filhos. Então é isso. Esse é o nosso desafio hoje. E estamos planejando parar a pista, interromper, chamar a atenção de todo mundo para poder trazer uma creche para a escola, depois que o doutor Haddad foi ministro da Educação, ele botou um ônibus amarelinho para cima e para baixo aí, caminho da escola. Criança não está mais sobrando na beira da pista, porque os ônibus passam, né? Se não tem escola aqui, mas tem Paripuíra, tem 5 ali, e o Abraão tem mais do que pegar meus meninos e botar lá dentro. Então, eu fiz a escola dele. Agora, essa questão da creche, hoje a gente precisa. O nosso posto de saúde foi fechado, tem muita coisa, tem umas 10 coisas que andou para trás agora, nessas mudanças, desse desmonte das políticas públicas, muita coisa se desmontou. O nosso posto de saúde, unidade de saúde, está praticamente desmontado. O pessoal daqui tem que ir lá para a Caracica, você atender. Isso aí é outra coisa. Mas o que é diferente do que era 15 anos atrás? As pessoas estão incomodadas e estão indo lá reclamar, estão enchendo o saco. Aprenderam a encher o saco. Então, já mim já é uma evolução. Muito bem. Eu vou agora dar uma boa noite, agradecer imensamente, né? A gente uma imensa alegria e prazer em ter essa professora que está nos dando uma aula aqui de vida, né? E de experiência como uma ativista política, né? De trabalhando com base. Não é muito bonito o seu depoimento, muito bom. E aí eu vou passar a palavra para Paulo. Né? Pronto, e eu, por minha vez, gostaria de agradecer, né, a Cida pelo depoimento valiosíssimo, né, para o nosso trabalho aqui, para a nossa disciplina, para o nosso contexto. A professora Silvia, né, pela orientação, aos alunos que contribuíram, né, assistindo e fazendo a pergunta. A gente considera que é sempre importante a gente trazer, né, à tona, digamos assim, né, essas discussões, né, sobre líderes comunitários, associações, que aí a gente já vincula a discussão à política pública, que nesse momento é de fundamental importância a gente falar sobre isso, para evitar, né, que o que a gente está vendo, que está acontecendo, enfim. Então, eu gostaria de deixar aqui o meu profundo agradecimento à noite de hoje, e é isso.
Muito obrigado e a gente vai continuar se falando, assim, Cidália. Um grande abraço. Eu espero ter feito o contato e ter amigos aqui para frente, pelo menos para trocar ideia, né? É isso. Gratidão imensa. Beleza, professora. Tchau. Tchau. Gratidão.